dinâmica dos vínculos familiares. Deixe sua Bíblia aberta no livro de Juízes, capítulo 11, versos 1 e 3, que falam a respeito de uma pessoa na Bíblia, não é? Um personagem bíblico bem conhecido, e a Bíblia destaca realmente essa pessoa de uma forma muito especial e a sua história de vida. Diz o texto assim, capítulo 11 do livro de Juízes, versos de 1 a 3. Era então Jefté, o gileadita, homem valente, porém filho de uma prostituta. Gileade, que era o seu pai, não é? Gerara a Jefté. Também a mulher de Gileade lhe deu filhos, os quais, quando já grandes, expulsaram Jefté e lhe disseram: não herdarás em casa de nosso pai, porque és filho de outra mulher. Verso 3. Então Jefté fugiu da presença de seus irmãos e habitou na terra de Tobi. E homens levianos se ajuntaram com ele e com ele saíam. Paizinho querido, nós queremos nesta noite nos colocar realmente na total dependência do Espírito Santo. Mesmo sendo esta uma mensagem pregada de forma recorrente há muitos anos já, muitas vezes, mas o Senhor sempre traz algo novo, revelações novas, ministra de uma forma muito especial, porque o Senhor é um Deus muito pessoal, e o Senhor conhece a história de vida de cada um dos meus irmãos, das minhas irmãs que estão nesta noite deste lugar, e aqueles que estão sendo alcançados através da transmissão deste culto, desta reunião. Então nós colocamos mesmo, Pai, toda a sabedoria humana na Tua presença, colocamos diante do Senhor este tempo para que o Senhor possa de forma sobrenatural, mais uma vez, tocar as nossas vidas, os nossos corações, trazendo em nós cura, restauração, libertação. Apesar de ser uma aula, Deus, nós queremos transformar esta aula em uma ministração poderosa do Teu sobrenatural sobre as nossas vidas nesta noite, não apenas sobre nós que estamos aqui de forma presencial, mas sobre a vida de todas aquelas pessoas que estão sendo alcançadas por esta transmissão. Então o Senhor tem liberdade de se manifestar sobre as nossas vidas nesta noite, ministrando os nossos corações, renovando a nossa mente e o nosso entendimento, Pai, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Fala para a pessoa que está do seu lado, diga assim para ela: hoje eu quero ser o intercessor na sua vida, e você vai ser o intercessor na minha vida. Glória a Deus. Aleluia. Vamos precisar realmente de muita intercessão hoje à noite, irmãos, porque é uma palavra que precisa de muita graça para ser ministrada. E você que vai ser alcançado com essa palavra vai precisar de muita graça para se posicionar, para lidar com a vergonha, para lidar com estruturas de orgulho, para se posicionar diante de Deus neste culto racional, de forma santa e agradável a Ele, recebendo a renovação da sua mente e do seu entendimento, porque é da vontade do coração de Deus que você experimente da sua vontade boa, perfeita e agradável em todas as áreas da sua existência, da sua vida. Então, se durante essa ministração você entender que esta é uma área, este é um ponto, é um porém, assim como foi na vida de Jefté, que está servindo como uma âncora, impedindo você de experimentar desta vida após a vírgula, desta vida abundante, aí sim você vai se posicionar, não apenas pelo conhecimento que você está recebendo, mas principalmente pelo entendimento que está sendo gerado na sua mente, o entendimento que o Espírito Santo está trazendo ao seu coração, porque não é apenas o conhecimento, querido, que nos faz realmente tomar novas atitudes, fazer novas escolhas, mas é o entendimento daquilo que nós conhecemos. O entendimento, ele gera posicionamento. Então eu espero que através do conhecimento que você vai estar recebendo, se posicione realmente
porque vai estar gerando. Aula é isso, aula é para gerar não apenas conhecimento, mas entendimento, para que haja posicionamento. Amém? Então, quando nós olhamos aqui o contexto histórico da vida de Jefté, relatado aqui neste livro de Juízes na Bíblia, no capítulo 11, nós podemos enxergar, principalmente aqui no versículo 3, que diz assim: então Jefté fugiu da presença de seus irmãos e habitou na terra de Tobi, e homens levianos se ajuntaram com ele e com ele saíam. A Bíblia está nos trazendo aqui uma consequência muito forte. Eu gosto da palavra forte. Durante as aulas, né, da EIFOL, eu fico só lá atrás dizendo: é forte, é forte. Já fizeram vários memes meu, que está espalhado aí pela internet, não é? Porque o que o Espírito Santo propõe realmente realizar em nós e através de nós é muito forte. Amém? É muito forte. E quando a Bíblia traz aqui este contexto histórico da vida de Jefté, é nos trazendo uma revelação inicial a respeito da perda dos vínculos familiares. E aí nós vamos perceber que a Bíblia, ela vai nos trazer aqui a história de Jefté, revelando toda uma estrutura que era muito visível, não é? Que se destacava na vida de Josué, uma estrutura de liderança, uma estrutura de vigor, não é? Porque Jefté, como diz a Bíblia aqui no capítulo 11, ele era nascido em Gileade, e Gileade era considerada como a terra do bálsamo, a terra da cura, a terra da restauração, a terra da libertação. E nós vamos entender através da vida de Jefté como que não apenas ele, mas eu e você, apesar de estarmos vivendo em um ambiente assim, em uma igreja que nos proporciona ministrações de cura, de libertação, de restauração, não estamos sendo curados. Então tem alguma coisa errada, não é? E o que está errado não é com a palavra de Deus, não é o que está sendo ministrado, porque contextualiza com a palavra de Deus. O que realmente pode aí estar errado é que eu não estou entendendo direito o que está sendo ensinado e não estou me posicionando. Então, todas as vezes, queridos, que eu e você somos expostos a uma ministração da palavra de Deus, Deus vai requerer uma resposta nossa, um posicionamento nosso, uma reação nossa. Não podemos ficar inertes, passivos àquilo que Deus está requerendo realmente de nós nesta noite. Então, quando nós olhamos aqui esse pano de fundo a respeito da perda dos vínculos familiares, nós podemos entender, eu trouxe aqui alguns resumos, pode passar o próximo slide, que perda dos vínculos familiares é quando uma massa crítica de pessoas na sociedade está crescendo sem o cuidado e o referencial daqueles relacionamentos que têm uma conotação existencial com essa pessoa, ou seja, o seu pai, a sua mãe, o casamento, né, os vínculos familiares, a família como um todo. Então nós podemos então caracterizar a perda dos vínculos familiares literalmente como um câncer social. É algo que está sendo realmente trazido para o contexto da sociedade e que está causando muitos prejuízos. Então tudo aquilo, como eu falei no início do meu livro Vida Abundante, que Deus ele separou a família para que representasse para mim e para você o nosso pedacinho do céu na terra. Então tudo aquilo que nós vivenciamos ou vivenciássemos no nosso contexto da família de origem, era exatamente o que nós iríamos expressar na sociedade. E se você parar para estudar a Bíblia de uma forma muito cuidadosa, você vai perceber que todo o processo de Deus nas nossas vidas, ele tem uma conotação de dentro para fora. A cura nas nossas vidas, a cura para as nossas emoções, para os nossos relacionamentos, não é? Aquilo que precisa estar sendo manifestado nos relacionamentos, ou seja, do lado de fora, é um fruto, é um resultado daquilo que está acontecendo ou já aconteceu no nosso interior, na nossa alma, no nosso espírito.
na nossa mente, nos nossos pensamentos. Então é todo esse processo que nós estamos vivendo no nosso interior, que vai de alguma forma se externalizar do lado de fora, trazendo então, manifestando a forma que nós estamos por dentro. Por isso que a Bíblia fala que o coração alegre aformoseia o rosto. Então, quando nós falamos a respeito desse câncer social, ele é exatamente a manifestação de algo que aconteceu dentro da família, no contexto familiar de uma pessoa, de um indivíduo. E foi exatamente isso que aconteceu com Jefité. O que ele estava manifestando do lado de fora, através da rebeldia, da rebelião que ele estava então ali demonstrando diante da sociedade, foi simplesmente o resultado de algo que não ficou resolvido no seu interior a partir da sua família de origem. Então, quando nós falamos, a respeito da família, nós entendemos que a família, ela é esse ambiente apropriado, esse ventre emocional, útero emocional, aonde Deus nos destinou a nascer ali, crescendo espiritualmente, desenvolvendo um crescimento espiritual, emocional, e principalmente no conhecimento do caráter de Deus, a partir da nossa casa, a partir da nossa família. Só que aí nos fica muito bem entendido que quando as pessoas, elas nascem fora desse contexto do casamento, da aliança do casamento, que foi aqui o contexto da história de Jefité, acabam se tornando pessoas essencialmente inseguras. E é essa insegurança, em virtude da insuficiência da família na vida dessa pessoa, é que vai se manifestar nas mais variadas formas de rebelião do lado de fora, na sociedade. Por isso nós falamos da perda do vínculo familiar como esse câncer social, que cada vez mais tem se alastrado, que cada vez mais tem sido vivenciado por muitas pessoas. Então a absoluta ausência desses referenciais cava um tipo de vazio existencial que desprotege o indivíduo e desvirtua o seu desenvolvimento no campo sexual, no campo emocional e consequentemente no campo moral. E por que eu estou falando no campo moral? Porque a Bíblia diz que nós fomos criados à imagem e à semelhança de Deus, ou seja, santos, tal como Deus é santo. Amém? Então vejam bem, o que a Bíblia está nos revelando a respeito da imagem e da semelhança de Deus em relação à nossa criação, não tem a ver com a nossa estrutura física, com a nossa aparência física, mas tem a ver com a nossa moralidade. Então é moralmente falando que a Bíblia está dizendo que nós somos criados à imagem e à semelhança de Deus. Por quê? Porque Deus é santo, Deus é um ser moral. A santidade é o atributo moral de Deus, e nós fomos criados à imagem e à semelhança dele, moralmente falando, ou seja, santos tal como ele é santo. Irmãos, isso aqui é muito forte, nós buscarmos esse entendimento, porque aí nós vamos entender de uma forma muito mais assim, abrangente e clara, a ação de Satanás, para nos afastar da presença de Deus. Porque à medida em que eu e você nos afastamos da presença de Deus, ou seja, do nosso relacionamento com Deus, o que vai acontecendo conosco? Nós vamos perdendo o quê? A nossa moralidade, a nossa essência de criação. Ou seja, à medida em que nós nos afastamos do relacionamento com Deus, nós vamos nos aproximando de um outro lugar, para um outro relacionamento, porque não existe um meio termo, irmão, não é? Ou você está perto de Deus, servindo a Ele, cumprindo o propósito e os sonhos dEle para a sua vida,
ou você se afasta e se aproxima de quem? De Satanás, servindo ao propósito dele, agradando a ele. E à medida em que você se afasta da moralidade de Deus, você vai se aproximando da imoralidade de Satanás. Porque se Deus é um ser moral, santo, Satanás é um ser imoral. É forte. E é forte do paraense mesmo, né? Não é do sulista, né? É forte. Não sei nem falar esse negócio. Não sei nem enrolar a língua, né? Então vejam bem que é importante nós termos esse entendimento, de nós nos importarmos cada vez mais nessa aproximação, nos apegarmos cada vez mais, de continuarmos perto de Deus, porque aí nós não perdemos, não é? Na verdade, assim, a humanidade ela perdeu essa essência de criação por causa do pecado, porque foi exatamente o fato do homem se tornar um ser imoral que o afastou da presença de Deus. Enquanto o homem estava moralmente falando, santo tal como Deus era, ele estava próximo de Deus, era porque ele estava próximo de Deus. Então o homem não foi criado santo por si só. O atributo moral de Deus que foi forjado, criado no ser humano, é que garantia então essa santidade, por causa da presença, do relacionamento, do vínculo familiar, que este homem, que esta mulher, criados à imagem e semelhança de Deus, ou seja, com o mesmo Pai, poderiam se manter santos tal como Deus era. E à medida em que a pessoa vai perdendo esse contato, esse vínculo, vai se cavando então, não é, esse vazio existencial, e que vai afetando exatamente o indivíduo no campo sexual, no campo emocional e, consequentemente, no campo moral. Então vejam bem, voltando aqui então a Jefité, a Bíblia vai nos relatar aqui no capítulo 11, dizendo que era então Jefité, o gileadita, homem valoroso, porém filho de uma prostituta, mas Gileade gerara a Jefité. Então vejam bem que também a mulher de Gileade lhe deu outros filhos. Então o que nós temos aqui em relação especificamente a Jefité era que ele era filho do mesmo pai desses filhos, mas filho de uma outra mulher, não da mãe desses meio-irmãos dele. Até então, até ter o contato com essa realidade e ganhar essa identidade que ele passou agora a desenvolver e acreditar nela, Jefité acaba com isso perdendo. E sendo os filhos desta mulher já grandes, a Bíblia declarando, não é, ali de 1 a 3, como nós lemos, expulsaram a Jefité e lhe disseram: não herdarás na casa de nosso pai, porque és filho de outra mulher. E aí vem então quando Jefité endossa a forma de reação dele, revela a forma que ele estava reagindo a essa triste realidade da sua história, quando o texto diz: então Jefité fugiu diante de seus irmãos e habitou na terra de Tobi, e homens levianos se ajuntaram e saíram com ele. Então vejam bem, quando Jefité ele abandona a sua família, ele perde os vínculos com a sua família, ele perde também as 3 principais bases que Deus estabeleceu no ser humano, para que nós pudéssemos então poder desenvolver relacionamentos sadios. As 3 principais bases. Pode passar aqui? Eu quero falar só um pouquinho dessas 3 principais bases, porque elas são muito importantes, elas dizem tudo respeito. Na verdade, aqui foram as 3 principais coisas que Deus inseriu no nosso sistema de crença, porque seriam realmente o nosso alicerce, base do nosso alicerce,
para a nossa existência aqui na terra. Quando você vai olhar Gênesis, não precisa ler isso agora, depois você pode ler, Gênesis capítulo 1, a partir ali do verso 26, que a Bíblia vai relatar a criação da humanidade, fala que Deus então criou o homem à sua imagem, conforme a sua semelhança, homem e mulher os criou. Então Deus ali já afirma a identidade da humanidade. Deus já afirma a cobertura espiritual que Ele estava legando sobre a vida do homem e da mulher, ou seja, porque Ele era o Pai, Ele era o Criador. E a afirmação dessa identidade iria realmente pesar muito na forma de vida do homem na terra. Porque nós acreditamos em quem nós somos em quem nós acreditamos que somos, e nós acreditamos em quem nós somos em virtude daquilo que disseram que nós seríamos. A questão é, quem foi que disse? Aqui foi Deus que disse: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, homem e mulher, macho e fêmea. Deus estava afirmando a identidade da humanidade aqui. Então eles acreditavam realmente, não havia dúvida nenhuma, porque Deus estava afirmando no sistema de crença deste homem e desta mulher a sua verdade. Vocês foram criados à minha imagem e à minha semelhança. Então Deus afirma essa identidade. E aí nós precisamos entender, partindo aqui desse entendimento de Gênesis capítulo 1, a partir do verso 26, que fala a respeito da nossa identidade, do nosso propósito e do nosso destino, nós precisamos entender que antes de nós resgatarmos uma identidade em relação à nossa família terrena, biológica, aqui na terra, nós precisamos resgatar a nossa identidade espiritual, a nossa paternidade de Deus sobre a nossa vida. Porque se essa foi a base, essa seria a base para os nossos relacionamentos aqui na terra, a identidade firmada. Quando você lê na Bíblia, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, você precisa parar para pensar: que verdade é essa que me liberta? A verdade de Deus a nosso respeito. Porque foi as mentiras de Satanás que trouxeram dúvida e incredulidade em relação a uma verdade na identidade do ser humano que já havia sido afirmada no seu sistema de crença. Lembra lá no capítulo 3 do livro de Gênesis, quando Satanás, na forma da serpente, chega para Eva e diz assim: não, vocês não vão morrer se vocês comerem do fruto daquela árvore ali, não. Deus está mentindo para vocês. Na verdade, vocês não vão morrer. O que vai acontecer se você comer do fruto dessa árvore é que você vai se tornar tal como Deus é. E qual foi a verdade que Deus já havia estabelecido no sistema de crença? A identidade. Eu estou os criando a minha imagem e a minha semelhança. A nossa imagem, a nossa semelhança. Não é? Então, identidade é tudo aquilo que nos identifica como pessoa. Então, nós temos aí o sobrenome dos nossos pais, não é? Alguns se tornam, depois de adultos, tal como passaram a ver a imagem do pai já mais idoso, como eu, por exemplo, careca, não mais tão barrigudo, mas já fui, né? Como o meu pai. Então, essa é a questão da nossa identidade que foi roubada, e foi o que Jefité perdeu em virtude da perda dos vínculos familiares, porque é exatamente a partir dos vínculos familiares que a nossa identidade ela é afirmada, e principalmente através da figura paterna. O pai é aquele que afirma a identidade dos filhos. A mãe, ela reafirma essa identidade afirmada pelo marido, pelo pai, na vida dos filhos. Mas a voz que vai pesar na hora que essa pessoa, que esse indivíduo for testado em relação à sua identidade, é a voz do pai.
Lembra Jesus? Quando estava ali no batismo e veio o Espírito dizendo: esse é o meu filho amado. A voz do Pai, trazendo segurança, afirmando a identidade. Então, como uma verdade absoluta de Deus. A segunda coisa que nós perdemos, por causa da perda dos vínculos familiares, são os relacionamentos. E vejam bem que santidade tem a ver com relacionamento. Hebreus 12, você vai ler assim, a Bíblia dizendo, Hebreus 12, 14: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. E o que é que o escritor aos Hebreus está nos revelando nessa passagem? É que santidade tem a ver com relacionamento. Porque o que foi que começou a tornar o homem um ser imoral? A perda do relacionamento dele com Deus. À medida em que ele deixou de se relacionar, se afastar da presença de Deus, ele foi se perdendo a sua santidade. E o escritor aos Hebreus está nos trazendo um alerta muito tremendo, ou muito forte, quando ele fala que nós precisamos seguir a paz com todos, porque relacionar com as pessoas tem a ver diretamente com a paz que eu sinto no coração de me relacionar com as pessoas. O homem perdeu a paz no coração de se relacionar com Deus, então não sobrou uma outra alternativa que não fosse se afastar de Deus. Porque se você não tem paz de se relacionar com alguém, você vai se afastar dessa pessoa. E você vai ter um prejuízo. Entenda o seguinte: que Deus relacionou a nossa santidade, ou seja, o nosso atributo moral, santos, tal como Ele é, em relação ao nosso relacionamento com Ele. E agora sabe o que Deus faz? Deus usa os relacionamentos também para nos tornar santos novamente. Não apenas com Ele, mas agora uns com os outros. Eu gosto quando o pastor Cote traz essa afirmação. Ele diz assim: olha, casamento, irmão, não é para você ser feliz. Casamento é para te santificar. Porque só quem é casado sabe. Sim ou não, irmãos? Sim ou não, irmãs? Não é? O quanto realmente é difícil você se relacionar com essa pessoa. Uma coisa é você se relacionar com uma pessoa que você vem encontrar com ela aqui, no Tadel, no culto à noite, lá na célula. Outra coisa é você se relacionar com uma pessoa todo dia, toda hora, de noite, no almoço, no café da manhã, dormindo junto, acordando junto. Principalmente quando a pessoa não revelou para você quem verdadeiramente ela era no período do namoro. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, né? Não apenas vocês que estão aqui, mas vocês que estão nessa fase que estão aí. Tudo de bom que nós temos, infelizmente, nós revelamos tudo de bom que nós temos, só tudo de bom que nós temos no período do namoro. O tudo de ruim vai ser revelado no casamento. Mas exatamente esse tudo de ruim que vai ser revelado durante o casamento, que Deus vai usar para nos santificar. para nos santificar, não é? Porque é exatamente no relacionamento, é na intimidade que nós vamos conhecendo a parte ruim um do outro, irmão. E é na nossa intimidade, é no nosso relacionamento com Deus, que Deus vai conhecendo, que nós vamos revelando para Ele a parte ruim, adâmica, que está em nós, que precisa ser tratada. E aí Ele vai extraindo, Ele vai lapidando. Então, a nossa saúde emocional e equilíbrio temperamental estão profundamente ligados com o perfil espiritual dos nossos pais nas nossas vidas. Então vejam bem, Jefité perdeu a identidade. A gente vai ver rapidinho aqui o processo que levou ele a perder isso, como se desenvolveu esse processo. Ele perdeu os seus relacionamentos e ele perdeu a sua herança. A maior herança que nós recebemos dos nossos pais, da nossa família de origem, não é a casa, os prédios, os carros que são deixados depois que os nossos pais morrem. Não é. Faz parte, isso faz parte, é boa essa herança. Mas a maior herança é
o amor que nós recebemos deles, é a direção que nós recebemos deles. É quando eles identificaram os dons de Deus nas nossas vidas e invertiram para que nós desenvolvêssemos esses dons, porque eram exatamente esses dons revelados aos nossos pais, de Deus na nossa vida, que iriam então assim nos trazer uma visão, que se transformaria numa missão de vida, que gerariam frutos de Deus nas nossas vidas aqui na terra, ou nos nossos relacionamentos, e que literalmente nos tornariam pessoas cumpridoras do propósito de Deus. No segundo módulo da IFOL, inclusive, vai assistir uma aula só sobre isso, sobre o ciclo de uma vida com propósito, ou o ciclo de uma vida quando está sem propósito. Então a herança, vocação e dons poderão ser trancados ou liberados pela nossa família de origem, pelos nossos relacionamentos familiares. Então agora, voltando de novo ao drama de Jefté, nós percebemos agora o perigo de um líder, porque Jefté, nós vamos olhar depois, ele era considerado um grande líder, um potencial de liderança muito grande era reconhecido na vida de Jefté. Então o perigo de um líder que não foi sarado por Deus e que acabou não deixando descendência, não deixando sucessor, não deixando um legado bom. O preço de entrarmos em determinados níveis de batalha espiritual, sem estarmos suficientemente curados, pode ser um preço muito alto, como nós vamos observar na vida de Jefté. Olha os versículos 30 ao 32 de Juízes capítulo 11. E Jefté fez um voto ao Senhor. Vejam bem que Jefté agora, movido emocionalmente, emburrecido emocionalmente, porque toda pessoa que não tem a sua saúde emocional estabelecida nas verdades de Deus, ela se torna emocionalmente burra. Por quê? Ela não vai contabilizar prejuízo. Jefté, quando ele perde os seus vínculos familiares, ou seja, ele perde a sua identidade, os seus relacionamentos e a sua herança, ele se torna agora emocionalmente burro. Ele começa a tomar atitudes sem contabilizar prejuízos, porque ele estava movido agora pela vingança. Ele estava movido agora pela raiz de amargura, pela falta de perdão. Ou seja, ele tem a sua personalidade totalmente descompensada. E agora ele tem uma colisão com a sua história de vida, uma colisão no mundo espiritual, uma colisão emocional, uma colisão nos relacionamentos, e ele começa agora a sofrer o quê? Retaliações. Por quê? Porque ele foi entrar numa guerra totalmente sem condições, sem cobertura, com motivação errada, com intenções no seu coração corrompidas. Entenda o seguinte aqui, queridos, isso vai ser muito trabalhado na IFAL também. O mundo espiritual, ele é acionado, ele é regido pelas intenções do nosso coração. Deuteronômio capítulo 8, você vai olhar ali nos primeiros versos, Deus trazendo a revelação, a razão pela qual ele estava conduzindo o povo pelo deserto. E ele vai dizer assim: para revelar a intenção do coração de vocês. Qual era a verdadeira motivação e intenção do coração de vocês em entrar na terra prometida? E aí, durante todo aquele processo que eles estavam experimentando, no momento em que faltava o suprimento, o coração era revelado, a murmuração vinha, a crítica vinha, a rebelião, a vontade de voltar para o Egito, de chutar o pau da barraca, de fugir, que estava guardada lá no coração, acaba sendo revelada. E aí Deus vinha e tratava aquela situação com um único propósito. O propósito de Deus revelar a verdadeira intenção do nosso coração, queridos, é que nós não venhamos a desperdiçar, a abrir mão
ou deixar de viver e experimentar todos os benefícios das promessas dele na nossa vida. Então Deus estava se antecipando ao povo: se vocês entrarem na terra da promessa com esse coração corrompido, com esse coração cheio de amargura, com essa identidade totalmente traumatizada, se achando ainda órfãos, se achando ainda escravos, vocês não vão usufruir de nada que tem na terra prometida. E aí vocês vão achar que o fato de vocês terem entrado, alcançado a terra prometida, foi mérito de vocês. Deixa eu dizer uma coisa para você: os benefícios das promessas de Deus para nós são nossos, para serem. Só que todo o potencial que existia em Jefité, que nós vamos observar agora, vai acompanhando aí os slides, tá? Pode passar. Mas eu não li o texto, né? Deixa eu voltar ali, o 11, 30, 32. E Jefité fez um voto ao Senhor, dizendo: se tu me entregares na mão os amonitas, qualquer que saindo da porta de minha casa me vier ao encontro. Irmãos, dizem as más línguas, tá? Isso aqui não é revelação da Bíblia não, mas as más línguas dizem que Jefité estava pensando que era a sogra dele que ia sair aqui na porta. Perdão, os irmãs aí, sogras, a minha sogra lá em Belém do Pará também, perdão. Me vier ao encontro, quando eu vitorioso voltar dos amonitas, esse será do Senhor, e eu o oferecerei em holocausto. Olha o cara, meu irmão. Estava ou não estava pensando nela? Devia estar, irmão, né? Só um genro muito ruim pode pensar assim. Assim Jefité foi ao encontro dos amonitas. Quando a Bíblia fala assim Jefité foi ao encontro dos amonitas, a Bíblia está revelando como estava o coração de Jefité, irmão. Cheio de ódio, cheio de amargura, de vingança, desejo de vingança. Então ele não foi para a guerra simplesmente porque queria vencer a guerra, ele queria se vingar da família. Assim Jefité foi ao encontro dos amonitas, a combater contra eles, e o Senhor lhes entregou na mão, tendo a sua personalidade totalmente descompensada. Por quê? Porque Jefité, ele ignorava um porém da sua história de vida. Foi o que nós lemos no versículo 1 do capítulo 11, está lá no slide. Então Jefité, o gileadita, homem, apesar de ser valoroso, porém filho de uma prostituta. Gileade era o pai dele. Então vejam bem, rapidinho aqui, deixa eu cuidar da hora. Nós podemos perceber aqui como uma balança de dois pratos nesse versículo, na qual dois pesos assim, aqui são contrabalançados, tendo como um ponto intermediário, ou seja, um ponto de referência, este grande porém da vida de Jefité. No primeiro prato da balança, a Bíblia fala Jefité como um gileadita, um homem corajoso e valente, tinha um excelente potencial de liderança, servia a Deus com muita seriedade. Quantos conhecem pessoas com esse perfil aqui? Pessoas corajosas, valentes, com excelente potencial de liderança, que serve a Deus com muita seriedade. Quantos conhecem? Você conhece alguém assim, com essas características? Amém? Servia a Deus com muita seriedade, é o que a Bíblia revela no primeiro prato da balança. Só que no outro prato da balança, a Bíblia revela este porém na vida de Jefité. Ele era filho de uma prostituta. E qual é o grande problema aqui de Jefité ser filho de uma prostituta? Não tem a ver com a mulher em si, queridos, aqui, porque Deus ama. Deus não ama a prática da prostituição, mas Deus ama a pessoa que está nesta vida por alguma razão e quer tratar, porque Jesus morreu também por essa pessoa. Mas o que a Bíblia está nos trazendo aqui, a revelação, quando fala que Jefité era filho de uma prostituta, não era discriminando a mãe de Jefité, mas nos revelando que ele havia sido concebido pelos seus pais, Gileade
que era casado com esta prostituta. Então a Bíblia está dizendo que Jefté foi resultado de quê? De um adultério do seu pai. Existem 4 ou 5 formas de gerar uma pessoa fora da aliança do casamento: a fornicação, a prostituição, o adultério. O que mais? Tem mais uma. Daqui a pouco eu lembro. Ou seja, sexo fora da aliança do casamento. Todo relacionamento sexual, queridos, está trazendo uma possibilidade de gerar uma criança, de gerar um filho. E a Bíblia está nos trazendo essa revelação. Então a Bíblia está mostrando agora um passado de orfandade que não foi resolvido na vida de Jefté, que produziu nele um fruto de esterilidade e a perda da sua única filha, a perda dos seus vínculos familiares. Então vejam bem, nós vamos entrando agora aqui para finalizar e podermos orar, que a Bíblia está revelando que o fato de Jefté ter sido agora concebido pelos seus pais, sem que eles fossem casados, sem que eles tivessem uma aliança de casamento, de sangue no casamento, a gente vai explicar um pouco sobre isso também. Ele estava sofrendo agora as consequências disso. E a Bíblia vai relatar as consequências na sequência do texto aqui do capítulo 11. Para ganharmos tempos, eu vou citar, eu coloquei aqui para você no slide, porque agora Jefté, ele se desconecta da sua família. A Bíblia vai dizer que Jefté, ele foi rejeitado pelos seus meio-irmãos, ou seja, com essa rejeição aqui, ele perde a sua identidade, ele perde os seus relacionamentos e ele perde a sua herança. O fato de ele ter sido rejeitado pelos seus irmãos causou esse grande prejuízo na sua vida. Perdeu o seu referencial de identidade, de relacionamentos e herança. E depois a Bíblia vai dizer que ele sofre agora com a indiferença do seu pai. Por quê? Quando os meio-irmãos de Jefté estavam agora expulsando Jefté de casa, rejeitando Jefté, fazendo com que Jefté se sentisse rejeitado, um órfão, o pai não fazia nada. Irmãos, o grande problema aqui de Jefté, na verdade, não eram seus irmãos que o rejeitavam de forma ativa, mas era o pai que o rejeitava de forma passiva, que não fazia absolutamente para defender, ajudar Jefté. Sabe por quê? Porque ele sabia que ele criou esse problema. Ele era culpado do que Jefté estava sofrendo. E Jefté sofre com a indiferença do pai. Jefté agora, quando ele sabe que ele não é filho daquela mulher com quem ele cresceu na sua infância, com quem ele se relacionou a vida toda, e que era fruto de um pecado do pai, ele agora sofre também com a vergonha da mãe, da sua mãe biológica, sabendo o tipo de vida que aquela pessoa desenvolvia. E depois agora, endossando tudo isso, Jefté faz o quê? Abandona o lar, foge da casa do pai. Aqui que nós precisamos ter um outro entendimento. Não é tão importante, estou falando agora para mim e para você que já nascemos de novo, temos contato com a verdade de Deus, estamos sendo libertos ou libertados pela verdade, tá? E que temos recebido muita luz, e quanto mais luz nós recebemos da palavra de Deus, irmãos, mais responsabilidade nós vamos precisar assumir. Então vejam bem, é neste contexto que eu vou fazer uma afirmação para você aqui. Não é tão importante o que fizeram com você, o que fizeram conosco. O mais importante, o que vai verdadeiramente pesar diante de Deus no nosso julgamento, é o que nós estamos fazendo com aquilo que fizeram conosco, mediante as verdades da palavra. Porque se você tem a verdade de Deus no seu sistema de crença, se a sua identidade está afirmada segundo a verdade de Deus, podem falar o que quiserem a seu respeito, não vai atingir o seu coração.
não vai surtir nenhum efeito, porque a mentira, ela vai bater na verdade e não vai ter lugar para ela. Você tem uma identidade firmada em Deus, então você não vai reagir, você vai agir em espírito oposto. Então, só para você entender aqui, em relação às consequências espirituais e geracionais do sexo fora do casamento, pode colocar ali no slide, rapidinho a respeito das alianças espirituais. Uma aliança espiritual, ela é inaugurada através de quê? De derramamento de sangue. Nós vamos ter uma outra ministração falando especificamente sobre as alianças de sangue de caráter iníquo. Eu creio que na próxima terça-feira a gente vai falar sobre isso. E o sangue, ele liga o mundo físico ao mundo espiritual e o temporal ao eterno. Vamos estar explicando sobre isso. E existem 2 pactos de sangue que biblicamente podemos e devemos fazer. Primeiro, vejam bem, que aqui é outro entendimento muito chave, muito forte. 2 decisões, queridos, mais importantes que eu e você, que todo ser humano precisa estar tomando aqui na terra. Primeiro, em relação a Deus, ao sacrifício de Jesus. Isso vai marcar a vida do indivíduo por toda a eternidade. A decisão por Cristo. Se você está aqui ou nos ouvindo e não fez ainda, não tomou essa decisão, não fez essa escolha por Cristo, você está comprometendo a sua eternidade. Não apenas a sua qualidade de vida aqui na terra, mas principalmente a sua vida eterna. Então, é a primeira decisão mais importante. E a segunda decisão mais importante que uma pessoa vai precisar tomar aqui na terra é em relação ao cônjuge, em relação ao casamento. Pastor Costa vai trazer durante a IFOL um estudo, inclusive, que estão ali nos livros dele, de uma peneira que uma pessoa precisa seguir juntamente com os pais na hora da escolha do cônjuge. Se pode casar com o Deus da pessoa, se pode casar com os valores da pessoa. Então é uma peneira bem estreita, não é? Que diz respeito a essa decisão, a esta escolha, porque essa decisão pela pessoa que vai ser o seu cônjuge, ou seja, seu esposo ou sua esposa, com quem você vai ter aliança de casamento, também vai marcar a sua vida enquanto você estiver vivendo aqui na terra. Então, alianças espirituais, elas precisam ser renovadas. Por isso Jesus deixou para nós a prática de quem? Da ceia, onde nós renovamos com Ele a nossa aliança, através do sangue dele que foi derramado na cruz do Calvário. E aí por isso que nós temos o relacionamento sexual, queridos. O relacionamento sexual na aliança do casamento é a ceia do casamento. Irmão, você que é casado, né, tem que cantar aquele corinho para o seu cônjuge, né? Vem cear, o mestre chama, vem cear. Pega essa aí, irmão, não é? Você não sabe? Vai lá na Assembleia de Deus que eles te ensinam esse corinho. Mesmo hoje tu te podes saciar, não é? É forte. Os solteiros tampam os ouvidos aí um pouquinho, tá bom? Mas o relacionamento sexual é a ceia do casamento. Renova a aliança do casal. Você quer ver um casamento totalmente enfesado, né? Um maridão aborrecido deve estar sem sexo em casa. Quer ver ele com um sorrisão até aqui na orelha? O sexo está bom no casamento. Não estou dizendo que todo homem que está aborrecido é isso, tá? Não é isso. Então vejam bem, queridos, finalizando de verdade aqui. Filhos gerados fora da aliança matrimonial, consequências espirituais de se gerar um filho bastardo. Aí está aqui as formas: fornicação, adultério,
prostituição, incesto e estupro. Essas formas aqui, 5 formas de conceber uma pessoa fora da aliança do casamento. E aí nós temos aqui um texto, eu quero encerrar com este texto, o último texto que nós vamos ler, Deuteronômio 23, 2, quando a Bíblia diz assim: nenhum bastardo, o bastardo é considerado a pessoa gerada fora da aliança do casamento, tá? Nenhum bastardo entrará na Assembleia do Senhor, nem ainda a sua 10ª geração entrará na Assembleia do Senhor. Irmão, vejam só, o que Moisés está falando aqui não significa que Deus rejeita ou rejeitou as pessoas que foram concebidas pelos seus pais sem que elas fossem casadas, né? As pessoas que foram concebidas como resultado de uma fornicação, sexo entre solteiros, adultério é o sexo com uma pessoa casada com outra que não é casada com ele, a prostituição, o incesto, que é um relacionamento entre parentes, ou de uma pessoa que foi vítima de um estupro e gerou uma criança, e essa criança é bastarda. Mas o que acontece? Não significa Deus rejeitando essas pessoas. O que Moisés está dizendo aqui, revelando, é que Deus preparou exatamente um ambiente, um lugar específico para que os filhos fossem gerados. Porque foi a partir da aliança do casamento que Deus então preparou muitos benefícios para a vida de uma pessoa, como nós já falamos aqui, a identidade, os relacionamentos, a herança e tantas outras coisas, direção na vida, propósito, sem contar que essa pessoa agora, por ter sido concebida num altar de um espírito de imoralidade, ela vai ter uma tendência de sofrer uma perseguição sexual ou homossexual, desenvolver uma saliência precoce, ou sofrer abusos sexuais na infância, uma perseguição emocional também por causa do sentimento de rejeição e de orfandade, de segregamento, a ponto até de se marginalizar. O que seria se marginalizar? Está na margem, porque como a pessoa não foi concebida dentro da aliança do casamento, ela foi concebida do lado de fora, então emocionalmente, espiritualmente, essa pessoa se sente assim, na margem, fora. Ela carrega consigo um sentimento de não pertencer àquele lugar, àquela família, aquele relacionamento dos pais, ou no convívio dos irmãos. Essa pessoa, ela vai desenvolver uma dificuldade, porque quando a Bíblia fala, não entrará na Assembleia do Senhor, nem ainda a sua 10ª geração entrará na Assembleia do Senhor, seria essa incapacidade da pessoa de se sentir parte. Então ela vai ter dificuldade de permanecer na igreja. É o solitário no meio da multidão. Ela vai ter dificuldade de viver relacionamentos, e principalmente relacionamentos duradouros. Por quê? Porque esse espírito de rejeição está o tempo todo criando uma resistência, jogando essa pessoa para fora. Então assim, como Jefté, uma pessoa trabalhadora, grande potencial de liderança, inteligentíssimo, mas tudo na vida para essa pessoa é mais difícil. A vida passa a ser muito dura para ela. Vai desenvolver uma vergonha muito profunda, vai desenvolver medos paralisantes, ansiedades que vão travar essa pessoa. E deixa eu dizer para você, não foi o que Deus propôs para você, não foi. O que Deus providenciou para nós foi vida plena em todas as áreas, vida abundante, uma vida após a vírgula, de nós sermos prósperos em tudo, aonde tocar as nossas mãos, tudo que chegar nas nossas mãos, aonde pisar a planta dos nossos pés, porque isso revela a Deus para o mundo. E talvez você esteja hoje aqui nessa condição,
de ter sido gerado pelos seus pais antes deles casarem, ou talvez eles nunca foram casados. Mas vejam bem, nós não estamos aqui para julgar e nem tampouco condenar os nossos pais, não, estender graça sobre a vida deles. Você filho, você filha, que foi concebido pelos seus pais, fora da aliança do casamento, Deus vai te chamar nessa noite, para você assumir uma responsabilidade sobre essa herança, sobre essa consequência do pecado desses pais, oferecer graça, perdoando eles, mas cancelando essa maldição na sua vida. E uma chave no mundo espiritual vai virar, queridos, e você experimentará de um novo céu, de uma nova terra, aonde as promessas de Deus vão se cumprir. Então nós vamos orar com essas pessoas, com esses filhos e filhas que foram concebidos fora da aliança do casamento. E nós vamos orar também por pais que geraram seus filhos fora da aliança do casamento. Por isso que eu falei a respeito da intercessão agora à noite, porque nós vamos precisar criar um perímetro muito grande de intercessão aqui, porque agora é uma batalha no mundo espiritual, criando uma resistência para que filhos e filhas não se levantem e venham confessar o pecado dos seus pais e não cancelem sobre a sua vida as consequências desse pecado. Mas para que também os pais não venham e coloquem diante da cruz a vergonha, a culpa, a acusação, confessem esses pecados e recebam graça do Senhor, e toda acusação de Satanás se cancele. Não se sustentarão mais os argumentos de Satanás contra a sua vida, porque Jesus já levou esse pecado na cruz. Então, vamos ficar em pé para parecer que está terminando? E agora esse é o momento que eu quero abençoar a sua vida, que você está nos assistindo online. Se você se identifica com essa ministração como um filho ou uma filha, ou um pai ou uma mãe, nessas condições, procure depois sua liderança para orar com você a respeito desse ponto, e nós vamos orar com as pessoas que estão presentes aqui. Mas vejam bem, o nosso interesse aqui, a nossa intenção não é expor ninguém, nem aqui e nem muito menos publicamente nas redes sociais. Por isso a gente vai cancelar a transmissão. Então, se você que está aqui tem alguém na sua família que você sabe que essa pessoa foi concebida, foi gerada fora da aliança do casamento, e você quer representar sacerdotalmente essa pessoa, você também vai sair do seu lugar. Se você tem na sua família um pai, uma mãe, um casal, alguém que gerou filhos fora da aliança do casamento, e você quer representar essa pessoa também, para que exatamente isso que você está fazendo hoje por ela seja gerado no mundo espiritual, para que ela tome essa decisão, para que ela tenha a oportunidade também de fazer essa confissão. Lembra de Neemias? Neemias capítulo 1, quando Neemias ele tem o conhecimento do sofrimento que o povo estava passando e sabia a causa daquele sofrimento, porque agora nós não estamos falando apenas das consequências, mas nós estamos falando também das causas. E Neemias, ele soube do sofrimento e sabia a causa do sofrimento, e ele foi aonde? Na presença de Deus, sozinho. Aquelas pessoas não estavam lá, seus parentes não estavam lá, as pessoas que ele conhecia não estavam lá, e Neemias agora vai diante de Deus: Deus, eu e o meu povo pecamos contra o Senhor, e por causa desse pecado aconteceu isso, e Neemias conversa com Deus. É o que você vai fazer representando alguém nessa noite. Então vejam bem, eu não quero saber se você está vindo aqui porque é um filho bastardo ou uma filha bastarda, porque gerou um filho bastardo ou uma filha bastarda. Sabe por que eu não quero saber? Porque os céus estão nos assistindo. Nós estamos sendo assistidos pelos céus nessa noite, queridos. Nós estamos diante de testemunhas físicas e espirituais nesta noite. Então, primeiro os filhos. Se você foi concebido ou concebida fora da aliança do casamento,
e você gostaria de vir aqui na frente, confessar esse pecado dos seus pais, ou representar alguém que você sabe que foi gerado fora da aliança do casamento, corre aqui na frente, rapidinho. Vem aqui na frente para nós. Se você nunca